Olá, pessoal da segunda série, pessoal da terceira série também. Como prometido, a segunda parte da nossa revisão. Essa a gente vai começar a partir do primeiro reinado, então a fase imperial, até a Quarta República, ali nas portas da ditadura militar, beleza? Hoje aqui na companhia da minha amada esposa, ela está aqui ouvindo a gravação. Depois ela vai fazer uma participação, tá? Minha sogra não pôde vir, não pôde vir hoje, tá? Mas na próxima ela vem. Bora lá, pessoal. Então, ó, como prometido, nossa revisãozinha, espero que ajude bastante na prova. Lembrando que toda essa revisão ela é baseada no edital do Prova Paulista, que apontou os conteúdos que deverão, né, que serão cobrados na prova, tá? E esse trecho ele fala sobre o Brasil imperial, então tá lá no edital, bonitinho assim, ó. E a emancipação política, ou seja, como que foi o processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Eu acho que esse é um ponto de bastante atenção na prova, principalmente a romantização do processo, a idealização da independência, aquele quadro de Dom Pedro I, né, dando o grito do Ipiranga. Então, é uma parte aí especial da prova, tá? E também o edital fala sobre a formação do Estado brasileiro a partir aí do primeiro reinado. Bom, agora a gente vai lá no mapinha mental para apontar alguns pontos muito importantes mesmo pensando na prova. Esse é o mapinha mental do nosso primeiro reinado. Lembrando que o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, ele foi relativamente curto, né? Então ele vai de 1822 até 1831, quando Dom Pedro abdica o trono em favor do filho, o Pedrinho, né? O Pedro Alcântara, que tinha apenas 4 anos naquele momento. Mas isso é assunto para depois, tá? Dom Pedro ele foi coroado no dia 1º de dezembro de 1822, né? Seria a oficialização da monarquia brasileira, tá? É um ponto de atenção que caiu no Enem recentemente, inclusive. De todos os países do continente americano que conseguiram suas independências, então desde os Estados Unidos, passando pelo México, Argentina, Chile, Bolívia, o Brasil foi o único país das Américas que adotou a monarquia como forma de governo. Tá, pessoal? Então, para ficar atento a isso. O Brasil foi o único país do continente americano a adotar a monarquia como forma de governo. Lembrando que a presença da família real aqui no Brasil ela acabou sendo decisiva para esse processo. Tá? Então, enquanto todos os outros países da América adotaram repúblicas como forma de governo, o Brasil adotou a monarquia. Bom, como que foi a nossa independência? Assim, no Brasil não houve um conflito generalizado, uma guerra geral de independência. Por exemplo, o Estado brasileiro contra o Estado português. Os conflitos eles foram mais regionalizados. Por exemplo, nas províncias do Pará, conflitos violentos, tá? Na Bahia tem a história especial da Maria Quitéria, uma mulher que ela se vestiu de homem para participar do conflito, da luta pela independência e acabou ganhando um grande destaque. Então guarda esse nome, tá? Maria Quitéria, nossa, o primeiro soldado mulher aí a participar da Força Brasileira, tá? Teve conflito no Maranhão, na Cisplatina, né, o território uruguai que pertencia ao Brasil. Então vários conflitos regionais marcaram aí a luta pela independência do Brasil. No dia 29 de agosto de 1985, atenção, Brasil e Portugal assinaram o Tratado de Paz e Aliança. Ah, que tratado foi esse? Por esse tratado, Portugal aceitava a independência do Brasil, reconhecia a independência do Brasil, porém o Brasil teve que pagar uma indenização para os portugueses. Vocês ouviram isso mesmo, o Brasil ainda, depois de ser esfolado por Portugal, explorado por Portugal durante 322 anos, quando a gente consegue a independência, tivemos que pagar uma indenização. O Brasil não possuía esse dinheiro, quem emprestou foi a Inglaterra, e surge aí a nossa dívida externa a partir da independência do Brasil, tá? Lembrando que era importante para o Brasil ter o reconhecimento português, principalmente para que os outros países europeus reconhecessem também a nossa independência. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Ah, professor, mas qual era o interesse dos Estados Unidos em reconhecer a nossa independência? Os Estados Unidos ele tinha um projeto de imperialista em relação ao continente americano. Então, eles, na prática, queriam tomar o lugar dos europeus na influência aqui sobre o território do continente americano. Bom, o Brasil independente era necessário organizar as coisas por aqui, tá? Então, o Brasil precisava de uma constituição, precisava de leis gerais para organizar o país. O primeiro projeto constitucional do Brasil ele é de 1823, tá? Quando o Dom Pedro I ele vai convocar a Assembleia Constituinte, ó, tá faltando um azinho aqui, tá? O Dom Pedro ele vai convocar a Assembleia Constituinte
E essa Constituição, ela acabou recebendo um apelidinho, então fica atento, tá? Porque chama atenção o apelido. É a Constituição da Mandioca. Isso mesmo, tá? Constituição de 1823, o projeto acabou ganhando o apelido de Constituição da Mandioca. Bom, quando começam os trabalhos da Assembleia, o Dom Pedro já mandou o recado. Ele queria um texto constitucional digno dele. Então ele disse lá para os constituintes, ele queria um texto constitucional que fosse digno dele e do povo brasileiro. Na realidade, ele estava mandando a seguinte mensagem: se tentarem reduzir meus poderes, eu não vou aceitar o texto constitucional. O que será que vai acontecer? Sobre a mandioca. Nessa Constituição estava previsto o voto censitário. Gente, isso aqui é massinha 1 de história, tá? Tem que saber para todo vestibular. O que é voto censitário? Toda vez que é necessária uma renda específica para poder votar, ou seja, para poder participar da política, votando e sendo votado, você precisa ter uma determinada renda. O objetivo disso é sempre excluir aqueles que são mais pobres, permitindo que apenas as elites participem do processo político. Então esse é um ponto de extrema atenção. Por que mandioca? O valor usado como referência foi a mandioca. Então quem quisesse participar da política deveria ter uma renda equivalente a 150 alqueires de mandioca. Então uma renda equivalente a 150 alqueires de mandioca, ou você não poderia participar da política, e isso excluía a maior parte da população do processo político. Bom, o projeto constitucional estava sendo escrito e o Dom Pedro percebeu que a Constituição ela diminuiria os seus poderes, deixando para o imperador apenas o poder executivo. Então o que ele mandou fazer? Esse evento ele é conhecido como Noite da Agonia. Noite da Agonia, hein, pessoal? Nessa Noite da Agonia, o Dom Pedro ele mandou fechar a Assembleia, mandou o exército cercar a Assembleia e cancelou a Assembleia de 1823. Ou seja, uma medida extremamente autoritária de Dom Pedro I. Obviamente que isso não vai pegar bem para ele. Mas o país não poderia ficar sem Constituição. O que o Dom Pedro fez então? Ele convocou uma nova Assembleia, agora com pessoas escolhidas por ele. Essa Assembleia ela vai começar os trabalhos em 1824 para escrever uma Constituição agora do jeitinho que o Dom Pedro queria. Obviamente que a gente vai ter o quê? Uma Constituição autoritária. Lembrando que quando o governante ele encomenda o projeto constitucional do jeitinho que ele quer, a gente chama de Constituição outorgada. Então a Constituição de 1824 ela vai ser feita de acordo com os interesses aí do Dom Pedro I. Por essa Constituição, por exemplo, ficou determinado o regime do padroado, ponto de atenção. Por essa regra, por essa lei, as ordens da Igreja Católica elas só teriam validade no Brasil se o imperador autorizasse. Então, por exemplo, veio uma ordem do Papa, pelo regime do padroado, a ordem do Papa só teria validade por aqui se o Dom Pedro autorizasse. Outra coisa importante, nessa época o Estado ele não é laico, portanto, o Brasil ele tinha uma igreja oficial. A igreja oficial do Brasil era a Igreja Católica. Bom, o sistema implantado foi o sistema tripartite, entre aspas, tá, pessoal? Temos o poder legislativo, deputado, ali, mandato de 4 anos, o senador era vitalício, ou seja, o mandato do senador ele era vitalício, eram eleitos 3 senadores, aí entre eles o imperador escolhia um, o que mostra claramente, né, a interferência política do imperador até no poder legislativo. O voto censitário ele foi mantido, além de censitário, o voto ele era indireto, então você tinha eleitor de paróquia e eleitor de província, então seria tipo eleitor municipal e eleitor estadual. E agora, ao invés da mandioca, cai a mandioca, entra o critério de renda, então passou a ser, por exemplo, uma renda mínima de 100 mil réis para ser eleitor de paróquia, por exemplo. Tá? Eleitor de província, que seria um eleitor mais importante, 200 mil réis. E se você quisesse ser candidato a deputado, por exemplo, uma renda mínima de 400 mil réis. E se quisesse ser candidato a senador, uma renda mínima de 800 mil réis. Obviamente que o objetivo disso era retirar a população mais pobre da participação política, permitindo que as elites continuassem controlando a política no país. Tá? Bom, agora vem um ponto de extrema atenção, que é o que mais cai sobre essa fase. De acordo com a Constituição de 1824, o Brasil ele vai ter o sistema tripartite. Legislativo, aquele tradicional. Executivo e judiciário, como a gente tem hoje em dia.
Porém, por essa Constituição foi criado um quarto poder, o chamado poder moderador. Esse poder ele era privativo do imperador, ou seja, era só do Dom Pedro. E com ele poderia interferir nos outros poderes. Então, o que o texto constitucional falava? Que o poder moderador ele serviria para quê? Para manter a harmonia entre todos os poderes. Então, o imperador ele seria o responsável por manter a harmonia. Na realidade, dava ao imperador poderes totais. Então, foi um absolutismo disfarçado, tendo o imperador um poder absoluto, podendo interferir em todos os outros poderes. Bom, como eu disse no comecinho, o governo de Dom Pedro I ele foi relativamente curto. E ele já começa com uma série de problemas. Um deles já é o poder moderador. Essa medida autoritária que dava ao imperador poderes totais, uma monarquia absolutista na prática, desagradou muita gente no Brasil. E lá no Nordeste vai explodir uma grande revolução, conhecida como Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador ela tinha como objetivo formar uma república separada do restante do Brasil, reunindo alguns estados do Nordeste. O principal líder desse movimento foi o Frei Caneca. Então o nome inteiro dele é Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca. Ele era chamado de Caneca porque ele vendia canequinhas, tá? E ele escrevia num jornal chamado Tifes Pernambucano, e ali ele criticava, fazia duras críticas ao imperador, e ele chamava o poder moderador de a chave mestra da opressão. Atenção a essa frase, ó. Chave mestra da opressão, ou seja, o poder moderador era a chave mestra do absolutismo do Dom Pedro. Bom, esse movimento começa, eles chegaram até a escrever um manifesto aí falando dos seus objetivos, uma república nordestina, reunindo vários estados. O Dom Pedro ficou muito bravo, né? Então ele reagiu de forma muito agressiva com esses revoltosos, inclusive contratando mercenários ingleses para atacar os brasileiros. Então o conflito foi muito violento e o Frei Caneca foi condenado à morte, foi fuzilado. Então a forma violenta e repressiva, né, que o Dom Pedro tratou essa revolução acabou pegando mal para ele. Durante a presença da família real aqui no Brasil, durante o governo de Dom João, a província Cisplatina, o Uruguai, foi anexada ao território brasileiro. E durante o governo de Dom Pedro, houve a Guerra da Cisplatina, que terminou com o Brasil perdendo esse território. Então isso também acabou, o Brasil gastou muito dinheiro, muitos soldados morreram no conflito e acabou perdendo o território. Outro ponto que pegava bastante em relação a Dom Pedro é em relação à sucessão do trono em Portugal. Por quê? Quem governava Portugal era Dom João, pai do Dom Pedro. Quando o Dom João morresse, obviamente que o Dom Pedro era o herdeiro direto. E havia uma preocupação aqui no Brasil que o objetivo do Dom Pedro seria unir novamente Portugal e Brasil, que o Brasil voltasse a ser colônia. Então as elites brasileiras tinham um medo enorme disso. Em 1826, o Dom João morreu. Aí surgiu um impasse. O Dom Pedro, para acabar com toda essa cisma e essa angústia dos brasileiros, o que ele fez? Ele abdicou do trono lá de Portugal em favor da filha dele, a Maria da Glória. Só que a Maria da Glória ela era menor de idade nesse período. Então quem assumiu o trono no lugar da Maria da Glória, enquanto ela fosse menor de idade, foi o Dom Miguel. O Dom Miguel que era irmão do Dom Pedro. Só que o Dom Miguel, quando a Maria da Glória poderia assumir o trono, ele não entregou o trono para a Maria da Glória. Ele deu um migué. Então, para quem não sabe, a expressão dar um migué tem desse episódio aqui. Ó. O irmão do Dom Pedro deu um migué e tomou o trono do irmão. Ele ficou muito bravo, Dom Pedro. Mais tarde ele vai voltar para Portugal para pegar de volta o trono português. Mas essa questão ela incomodava muitos brasileiros, essa suspeita aí sobre o Dom Pedro em relação ao trono português. Durante ainda o primeiro reinado, o Banco do Brasil ele foi à falência. Impressão de dinheiro, gastos com a guerra, ou seja, o principal banco brasileiro foi à falência. Agora um episódio aqui violento em relação a um jornalista chamado Líbero Badaró. O Líbero Badaró ele era um crítico de Dom Pedro, um crítico contumax também, e ele escrevia no jornal chamado Observatório Constitucional. Então está aqui o Líbero Badaró. O Líbero Badaró ele sofreu uma emboscada, foi espancado até a morte e culparam o imperador. Começaram a acusar que o Dom Pedro teria mandado matar o Líbero Badaró. Não existem provas sobre isso, mas acabou caindo sobre ele. Dom Pedro teria ficado ali deprimido com a situação, muito triste mesmo, e ele foi visitar Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, ele foi recebido com frieza ali pela população de Minas. O pessoal fechava a janela, colocava panos pretos nas janelas.
ou seja, hashtag fora Dom Pedro, ou seja, o imperador ele foi maltratado pelos mineiros. Né? Dizem que nesse episódio o imperador ficou mais triste ainda, e quando ele voltou para o Rio de Janeiro, o pessoal que o apoiava, que na época era chamado de Partido Português, eles organizaram uma festa para receber o Dom Pedro. Só que o Partido Brasileiro, né, o pessoal que não gostava do Dom Pedro, eles não gostaram da ideia da festa e os dois grupos se enfrentaram no Rio de Janeiro. E esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Por quê? A principal arma que usaram foram garrafas. Então o pessoal quebrava garrafa e usava caco de vidro. Algumas pessoas morreram no conflito. Bom, resumindo, o que tudo isso mostra? Uma insatisfação geral com Dom Pedro, com o autoritarismo, com a forma repressiva que o Dom Pedro tratou, por exemplo, a Confederação do Equador. Então o cenário não está bom para o imperador. Aí ele vai tentar uma última cartada. Ele vai criar um ministério, ou seja, vai compor um governo formado apenas por brasileiros, o chamado Ministério dos Brasileiros, tentar acalmar os ânimos ali. Mas esses ministros não agradaram, eles não obedeciam Dom Pedro. Dom Pedro ficou bravo, demitiu todo mundo e formou um governo apenas com portugueses, o chamado Ministério dos Marqueses. Obviamente que essa medida desagradou ainda mais as elites brasileiras, que estavam desconfiadas dessa aproximação com Portugal. O fato é que a situação de Dom Pedro acabou ficando insustentável. Prevendo que iria perder o trono, o que ele fez? Em 1831, ele abdicou o trono em favor do filho, o Pedrinho, Pedro Alcântara, e Dom Pedro, voltou lá para Portugal para brigar com Dom Miguel pelo trono português. Então, com a abdicação de Dom Pedro, em 1831, termina o primeiro reinado e tem início o período regencial. Bom, então, entre 1831 e 1840, a gente tem o chamado período regencial. Lembrando, regente está aqui embaixo. Ó. Regente é aquele que governa em caso de impedimento do rei. Nesse caso aqui, qual que era o impedimento? O príncipe herdeiro, nosso futuro imperador, ele tinha apenas 4 anos. Obviamente, né, pessoal, que ele não poderia governar com 4 anos. Bom, o que a Constituição falava caso o imperador, o herdeiro, fosse menor de idade, pequenininho, de 4 anos? A Constituição dizia assim, ó, se o imperador estiver impedido, o parente mais próximo, mais chegado do imperador, assumiria o trono, seguindo aquela regra da linha sucessorial. Não tinha esse parente. Caso não tivesse parente, a lei falava que o Brasil seria governado por regentes. No caso aqui, uma regência trina. Então, três políticos escolhidos pela Assembleia que governariam o Brasil até que o imperador atingisse a maioridade. Outra coisa importante, o que a lei falava? A maioridade ela se dava com 18 anos. Então, o Dom Pedro ele poderia assumir o trono aos 18 anos. Lembrando que ele tinha 4. Aí, se você fizer a conta, 1831 até 1840, 4 anos aqui, eu acho que essa conta não bate. A gente vai ver o que aconteceu depois, tá? Nessa fase, atenção, como que era a divisão política no Brasil? A gente tinha os chamados liberais exaltados, atenção, liberais exaltados, também chamados de progressistas. Mais tarde, eles serão os liberais. Os liberais moderados, também chamados de regressistas, mais tarde eles serão os conservadores. E os restauradores, esse grupo aqui, eles queriam a volta de Dom Pedro I, eles queriam que o Dom Pedro I voltasse ao trono, mas como ele já morre em 1834, esse grupo aqui ele vai perder a importância e vão acabar se dividindo entre os outros dois. Aí atenção aqui, ó, qual que era o debate político entre esses caras? Assim, sobre qual que era a diferença entre eles, diferença ideológica. O debate ele se dava basicamente sobre a autonomia ou não das províncias. Enquanto os liberais exaltados, progressistas, defendiam mais autonomia para as províncias, os liberais moderados, conservadores, regressistas, eles defendiam um governo mais centralizado. Essa era basicamente a diferença entre eles. Bom, quando começa o governo regencial, primeiro a gente teve a fase provisória, porque a Assembleia estava de férias, então escolheram 3 regentes provisoriamente. Quando começa a regência trina permanente, foram eleitos mesmo os 3 regentes, foi realizado o ato adicional de 1834. Gente, atenção, o que é um ato adicional? É uma mudança na Constituição. E esse ato ele foi considerado o quê? Um avanço progressista, ou seja, ele estaria mais de acordo com as ideias desse primeiro grupo aqui, ó, do grupo dos liberais exaltados. Bom, por esse ato, o poder moderador foi suspenso, aí óbvio, né, porque
poder moderador ele só pertencia ao imperador. O Conselho de Estado ele foi suprimido também porque ele fazia parte da monarquia, então, como não tinha imperador por enquanto, o Conselho de Estado ele foi suspenso. Foram criadas, atenção aqui, ó, as Assembleias Legislativas Provinciais. Estou mudando a cor aqui, tá, pessoal? Foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais. Ou seja, cada província passou a ter a sua casa de lei. Seriam os deputados provinciais, atualmente deputados estaduais. Ou seja, mais uma medida progressista que atendia aqui aos chamados liberais exaltados. Outra mudança importante, a regência que era trina passou a ser una. Então, ao invés de 3 regentes, uma regência una. O primeiro regente uno foi o padre Diogo Antônio Feijó. Ele que foi o responsável, antes, tá, pessoal, quando ele era ministro da Justiça, em 1831, pela Guarda Nacional. Muita atenção aqui, ó. O que era a Guarda Nacional? Era uma guarda formada pelos grandes proprietários de terra. Então, o fazendeiro ele recebia o título de coronel da Guarda Nacional, o que dava aos fazendeiros um grande poder regional. Então, a dica aqui é assim, ó. A criação da Guarda Nacional deu grande poder às elites agrárias. Os fazendeiros passaram a ter uma força repressiva à sua disposição e usavam essa força para controlar politicamente a sua região. Então, um poder regional muito forte para as elites. Outra coisa importante, ó, foi em 1831 também, que a chamada Lei Feijó proibiu pela primeira vez o tráfico de escravizados africanos para o Brasil, certo? Só que essa lei ela não teve fiscalização. O governo ele criou a lei mais para dar uma satisfação para a Inglaterra devido à grande pressão exercida pelos ingleses do que estava interessado mesmo em proibir o tráfico, tá? Então, essa frase aqui, ela acaba ilustrando a Lei Feijó de 1831 que proibiu o tráfico. Ela foi mais para inglês ver, ou seja, foi mais para dar uma resposta para os ingleses do que teve efeito prático, tanto que o tráfico continuou ali até 1850, quando foi criada uma lei mesmo que proibiu o tráfico, tá? Bom, esse período, no governo do Feijó, ele foi marcado por muitas revoltas provinciais, as chamadas revoltas regenciais. Esse é um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Então tivemos a cabanagem, atenção, a balaiada e a revolta dos malês. Peraí, eu vou marcar essas 3 primeiro. Por quê? Esses são movimentos populares. Então a cabanagem, moradores de cabanas lá no norte do país, a balaiada no Maranhão, fazedores de balaio, por exemplo, participaram do movimento, e a revolta dos malês foi uma revolta de escravizados. Uma coisa que chama atenção é que o governo, quando ele reprime revoltas populares, normalmente a violência é muito grande, os líderes são condenados à morte. Já a Sabinada, atenção, Sabinada e a Farroupilha são revoltas, movimentos das elites, que estavam insatisfeitas com a administração regencial, queriam, por exemplo, mais autonomia, tá? Então a Sabinada, por exemplo, pretendia separar a Bahia do Brasil, até que o imperador assumisse o trono, então eles estavam insatisfeitos com o governo regencial. E a Farroupilha foi uma revolta de fazendeiros gaúchos que estavam insatisfeitos com os impostos sobre o charque que eles produziam, o que dava vantagem, esses impostos davam vantagem ao charque do Uruguai e da Argentina, e por isso eles chegaram a separar ali o sul do país. Então, eu acredito que se vier pergunta daqui, das revoltas, elas foram causadas por várias insatisfações populares, como falta de direitos, fome, miséria, desigualdade, e interesse das elites, por exemplo, as elites gaúchas que queriam mudanças na cobrança de impostos. Esse clima conturbado acabou levando à renúncia do Feijó, assumiu o Araújo Lima. Aí, quando o Araújo Lima assumiu, os regressistas ou liberais moderados assumiram o poder. Foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional, que acabou retirando parte da autonomia que foi dada às províncias. Isso foi considerado, portanto, um regresso conservador. Bom, mas o clima de insatisfação era geral no país. Então, os políticos liberais, esse grupo aqui, os liberais exaltados, os liberais, pode chamar de liberais, tá? Eles acabaram tendo a seguinte ideia: antecipar a maioridade de Dom Pedro. Então, esse entrou para a história como o golpe da maioridade, né? Então, chegaram a criar o Clube da Maioridade e passou a defender uma mudança na lei que permitisse a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, permitindo que o Dom Pedro assumisse o trono ainda na adolescência
E eles tiveram sucesso. Em 1840 começa o segundo reinado. Aí atenção, a justificativa era que a presença do imperador no trono seria uma forma de acalmar os ânimos e acabou dando certo, tá? A partir daí, o Brasil ele entra numa fase de tranquilidade. Teve mais a Revolução Praieira ali em 1848 por aí, e o segundo reinado ele teve até uma certa tranquilidade até a proclamação da República. Bom, a próxima pista do edital é o segundo reinado e a criação da identidade nacional. Então, atenção a esse ponto, né? A criação de uma ideia de nação brasileira, isso foi muito importante durante o segundo reinado, a história de criar símbolos, heróis nacionais. A ascensão do café, muita atenção a esse ponto, a ascensão do café, principal produto do período, e como o dinheiro do café ajudou na nossa primeira industrialização. Lembrando que o dinheiro do café foi muito importante para o processo industrial, para o início da nossa industrialização, principalmente aqui no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, e também da mão de obra escravizada, a imigração. Então, o processo de transição da escravidão africana e o início da imigração europeia. Esse é um outro ponto de extrema atenção, tá? Vamos para o mapinha mental. Bom, falando agora sobre o segundo reinado, lembrando, ele vai de 1840 até 1889, então o longo governo aí do Dom Pedro II. Os dois grandes partidos políticos do período, aqui é um ponto de extrema atenção. Então vamos lá, ó. O Partido Conservador e o Partido Liberal. Então os antigos liberais exaltados viraram os liberais e os antigos liberais moderados viraram os conservadores. Os conservadores, eles têm o apelido de Saquarema, então devido ao município lá do Rio de Janeiro, e os liberais têm o apelido de Luzias, devido ao município de Santa Luzia. Bom, de novo, qual que é a diferença entre eles? A questão da centralização política, que era defendida pelos conservadores, e da maior autonomia para as províncias, que era defendida pelos liberais. Então, esse é o grande debate político da época. Tanto que um político importante da época, ele disse assim, nada é mais igual a um conservador do que um liberal na política. Por quê? Basicamente, a diferença entre eles se dava na questão da centralização ou não da administração. Então, os liberais defendiam mais autonomia para as províncias e os conservadores um governo mais centralizado. As primeiras eleições do segundo reinado, elas foram chamadas de eleições do cacete. Elas foram controladas pelos liberais, que usaram de violência, de fraude, para vencer as eleições. Lembrando que a fraude era corriqueira, então morto votava, a pessoa que não existia votava, né? O voto era aberto, não havia fiscalização, ou seja, eleições fraudulentas e violentas durante o segundo reinado. A monarquia brasileira, ela era parlamentarista. Só que aqui no Brasil, ela ficou conhecida como parlamentarismo ao contrário, às avessas. Por quê? Em um parlamentarismo normal, o rei não tem poder de fato. Quem governa é o primeiro-ministro e o parlamento. Mas no Brasil, como existia aquele quarto poder, lembra dele, pessoal? Poder moderador. Então, quem tinha o poder de fato era o imperador, que poderia utilizar o poder moderador para interferir nos outros poderes. Por exemplo, trocar o primeiro-ministro, fechar o parlamento. Então, por isso, o parlamentarismo ao contrário, às avessas. O café. O café vai ser o principal produto do Brasil nessa fase do segundo reinado e também o principal produto da Primeira República. Então, chegando ali a 70% de tudo que o Brasil vendia para o exterior, certo? Então, o principal produto. Lembrando, o café ele é uma planta de origem africana, lá da Etiópia, foi introduzida no Brasil lá no Pará primeiro, mas ela vai encontrar o seu melhor lugar ali no Vale do Paraíba e depois vai avançar pelo interior de São Paulo. Aí lembra da dica do edital, né? A produção do café, ela foi muito importante para a nossa primeira industrialização. Então surgem nossas primeiras ferrovias, parte do dinheiro do café foi investido na industrialização, na urbanização de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lembrando que o Sudeste acabou sendo privilegiado nesse processo, né? Os investimentos ficaram mais por aqui. Uma medida importante do período, ligada a essa ideia de industrialização, foi a chamada tarifa Alves Branco, lá de 1844. Essa tarifa mudou a forma de como o Brasil cobrava os impostos alfandegários. Então, por exemplo, o produto importado pagaria 30% se não existisse um igual no Brasil, um similar nacional. E pagaria 60% se houvesse um produto similar já fabricado aqui no Brasil. Ou seja, o objetivo é claramente evitar as importações e estimular a industrialização interna.
Um dos grandes personagens do período foi o Barão de Mauá, né, grande industrial que investiu em vários setores. A gente tem a listinha aqui de tudo que o Barão de Mauá atuou, inclusive ele recriou o Banco do Brasil que tinha falido, chegou a ter uma riqueza equivalente a 20% do PIB brasileiro, ou seja, uma coisa estrondosa. Tá, pessoal? Então, basicamente, o café é o grande produto do Segundo Reinado e foi uma das bases de sustentação do Segundo Reinado, né? Uma estabilidade econômica que garantiu ao Dom Pedro um governo longo. Bom, nessa fase aqui, a imigração começa a ser incentivada, porque a escravidão está terminando, né? As campanhas abolicionistas ficando cada vez mais fortes, a pressão interna e externa contra a escravidão crescendo cada vez mais. Então, o Brasil ele começa a incentivar a imigração europeia. O primeiro modelo foi o chamado sistema de parceria. Atenção! Por esse modelo aqui, o fazendeiro, ele que bancava todas as despesas da vinda do imigrante. Então, desde a viagem na Europa, de navio, chegando aqui no Brasil, todos os custos iniciais ficavam por conta do fazendeiro, inclusive a hospedagem na fazenda, as ferramentas, as roupas, a alimentação. As famílias, elas normalmente cuidavam de 1.000 pés de café por esse sistema, e a forma de pagamento que elas recebiam era, na safra, uma parte do café produzido. Porém, essa família ela tinha que quitar aquela dívida, ou seja, o fazendeiro gastou aquele dinheiro com a vinda da família e a família tinha que pagar, e normalmente não conseguia pagar porque o fazendeiro cobrava juro, ou seja, passou a ter mais cara de escravidão do que de parceria, e esse modelo acabou fracassando. Houve até países que protestaram, países europeus que protestaram contra essa prática aqui no Brasil. Como não deu certo o sistema de parceria, foi criada a imigração subvencionada ou subsidiada, que é assim, o governo passou a pagar a vinda dos imigrantes, foi criada a hospedaria do imigrante lá em Santos, e o governo começou a bancar. Agora a família não tinha mais a dívida, né, da viagem, e isso começou a facilitar a entrada de imigrantes no país, tá? Aí o sistema de parceria deu lugar ao sistema de colonato. Aí cada família cuidava de 1.000 pés de café, só que agora recebia uma parte em café e uma parte em dinheiro, e receberam alguns direitos a mais, como o uso da terra para a produção de alimentos. Ou seja, o sistema de colonato acabou funcionando. O sistema de parceria foi um fracasso. Pessoal, outro ponto de extrema atenção pensando no Provão Paulista é o processo que levou à abolição da escravidão no país. Então a gente vai bem rapidinho aqui, ó. Bom, a abolição no país, ela foi resultado de pressão externa, principalmente da Inglaterra, e pressão interna de vários setores da sociedade. Aí um destaque especial para a imprensa. A imprensa teve uma atuação muito, mas muito importante mesmo no combate à escravidão, na luta pela abolição. Classe média urbana também foi importante nesse processo, e até alguns proprietários de terras, né, que já estavam insatisfeitos com a escravidão, que já passam a defender o trabalho livre e assalariado, tá? Então, resumindo, o movimento abolicionista no Brasil, ele foi resultado de pressão externa. Então, o fim da escravidão no Brasil foi resultado de pressão externa, principalmente da Inglaterra, e de pressão interna de vários setores da sociedade. A imprensa tendo um papel fundamental, classe média urbana, alguns proprietários de terras, ou seja, a escravidão vai ficando insustentável no país. Bom, vamos ao caminho. Em 1826, ainda durante o primeiro reinado, o governo brasileiro tinha assumido o compromisso com a Inglaterra de acabar com o tráfico. Lembrando que a Inglaterra estava interessada nesse dinheiro aí que era voltado para o tráfico. Em 1831, a gente falou agora há pouco, a Lei Feijó foi criada e determinava o fim do tráfico. Porém, a lei não foi fiscalizada, então ela acabou mais sendo para inglês ver, mais para dar uma satisfação para a Inglaterra. Em 1845, a Inglaterra ela dobrou a aposta. Foi criada a Lei Bill-Aberdeen. Então, o parlamento lá da Inglaterra, ele criou a Lei Bill-Aberdeen. Essa caiu recentemente no Enem, tá? O que essa lei determinava? Permitia que a marinha inglesa aprisionasse navios que transportassem escravizados pelo Oceano Atlântico, o que jogou uma pressão enorme sobre os traficantes. Em 1850, agora sim, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. Atenção agora. A Lei Eusébio de Queiroz, ela colocou fim ao tráfico de escravizados. Então, acabou com o tráfico internacional de escravizados, e essa foi fiscalizada, então ela teve efeito. Atenção, consequências do fim do tráfico. Isso aqui cai bastante, ó. Aumentou o tráfico interno, então do Nordeste para o Sudeste. Lembrando que o Nordeste açucareiro ele estava em decadência e o Sudeste cafeeiro estava em ascensão. Então o produtor de café do Sudeste comprava escravizado do produtor de açúcar do Nordeste.
Outra consequência óbvia foi o aumento do preço. Como parou de entrar escravizados, o preço aumentou no mercado interno, tá? E obviamente que era necessário substituir a mão de obra africana e por isso o incentivo à imigração europeia. Olha que coincidência, mas que não é coincidência. No mesmo ano da lei, né, que acabou com o tráfico de escravizados, foi criada no Brasil a Lei de Terras. Atenção, ó, caiu no vestibular da Unesp de 2025. Essa lei determinava que, a partir dela, a posse de terra no Brasil só seria possível por meio da compra. Não é coincidência, por quê? Como o tráfico está acabando e está incentivando a imigração, os fazendeiros, as elites agrárias brasileiras precisavam de mão de obra. E se os imigrantes que chegassem no país tivessem acesso à terra, conseguissem comprar terra, obviamente que eles não iam trabalhar para os fazendeiros. Então, a lei de terras, ela dificultou o acesso à terra para quem era mais pobre, para quem era ex-escravizado e para quem era imigrante pobre que chegava no país, garantindo mão de obra disponível para os grandes proprietários. Uma consequência atual dessa lei, um reflexo atual, é a concentração fundiária. A gente sabe que no Brasil a desigualdade em relação à terra é muito grande. Então, aqui o termo no finalzinho, ó, concentração fundiária. Resultado direto, a gente pode considerar, ó, resultado direto da Lei de Terras de 1850, que dificultou o acesso a terras. Mais uma lei anti-escravista, a Lei do Ventre Livre. Essa lei tornava livres os filhos de escravizados nascidos a partir de 1871, também conhecida como Lei Rio Branco. Ela libertava as crianças, mas tinha alguns detalhes, né? A criança ficava na fazenda até os 8 anos, aí o fazendeiro decidia se entregava para o governo e recebia uma indenização ou se permanecia com o filho de escravizado até os 21, utilizando a sua mão de obra. Obviamente que os fazendeiros preferiam manter até os 21. Lei dos sexagenários. Essa aqui pegou mal, hein, pessoal? Por quê? Essa lei de 1885, também conhecida como Saraiva-Cotegipe, ela libertava os escravizados com 60 anos ou mais, ou seja, os idosos. Só que a gente sabe que a maioria, a média de vida do Brasil era muito baixa nessa época, e para os escravizados mais baixa ainda, né? Então, o escravizado que chegava nessa idade já estava, né, já não conseguia mais trabalhar, então dependia muito do sustento que o fazendeiro dava para ele. Então, era mais uma libertação para o fazendeiro do que um benefício para o escravizado. Essa lei acabou incendiando os movimentos anti-escravistas do país, tá? Bom, no dia 13 de maio de 1888, diante de toda essa pressão, a princesa Isabel, que era regente, ela assinou a Lei Áurea e colocou fim à escravidão no nosso país. Então, a partir do dia 13 de maio de 1888, estava encerrada a escravidão no nosso país. Já apareceu uma notificação aqui. Bom, mas o que não foi pensado, por exemplo? E o depois da escravidão? Foram previstas políticas públicas para inserção social, para evitar o preconceito, para acabar com o preconceito? A gente sabe que não. Tá? Então, assim, as condições precárias dessa parte da população, elas continuaram presentes e continuam presentes na sociedade brasileira. Bom, o próximo conteúdo do edital é o Brasil República. Então, o movimento republicano, o movimento que encerrou a monarquia e deu início à nossa fase republicana. A Primeira República, que é o período que vai de 1889 até 1930, quando começa a Era Vargas, e a política, a economia e os movimentos sociais que ocorreram nesse período. Eu acho que aqui o destaque é principalmente para os movimentos sociais da Primeira República. Vamos para o mapinha mental. Bom, falando agora da crise do Segundo Império, tá, do Segundo Reinado, que vai levar à proclamação da República no Brasil. Ali na fase final do Segundo Reinado, o Brasil ele vai conhecer o seu movimento republicano. Lá no Rio de Janeiro foi feito um manifesto, atenção, Manifesto Republicano. Desse manifesto tem essa frase aqui, ó, somos da América e queremos ser americanos. O que significa essa frase? É um recado, né? Porque assim, o Brasil foi o único país do continente americano que, após as independências, adotou a monarquia como forma de governo. Então, uma insatisfação crescente com a monarquia vai surgindo entre as elites brasileiras, e essa frase do manifesto, né, somos da América e queremos ser americanos, obviamente é o quê? Uma crítica à monarquia e um desejo de transformar o Brasil numa república. Surgem os dois principais partidos desse período. O Partido Republicano Paulista,
o PRP, que vai ter um papel fundamental nesse período, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM, os dois partidos protagonistas do período. Bom, a monarquia ela passou por várias crises importantes. Então, eu vou destacar aqui a questão religiosa, certo? A questão militar, talvez a mais importante, e a questão escravista, que a gente já falou um pouquinho, tá? Bom, o que foi a questão religiosa? No Brasil, prevalecia o regime do padroado. O que significa? Que as ordens do Papa só tinham valor no Brasil, só tinham validade por aqui se o imperador autorizasse. O Papa, ele proibiu os católicos aqui no Brasil de participarem da maçonaria. O Dom Pedro, ele não aceitou essa ordem do Papa e não permitiu que ela fosse adotada no Brasil. Porém, 2 bispos obedeceram ao Papa e desobedeceram o imperador. O Dom Pedro mandou prender os dois. Isso foi um escândalo na época. Acabou jogando a igreja contra o imperador, tá? Então, assim, essa questão religiosa, um atrito entre a Igreja Católica e o governo de Dom Pedro devido ao regime do padroado. A questão escravista. A questão escravista, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravizados, não foi prevista nenhuma indenização aos fazendeiros. Isso julgou as elites agrárias, ou parte delas, contra o governo de Dom Pedro II. A questão militar. Durante o segundo reinado, aconteceu o nosso maior conflito, um dos maiores conflitos do continente americano, o segundo maior conflito do continente americano, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai colocou de um lado Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, assim, o Paraguai foi derrotado, a população adulta masculina do Paraguai foi dizimada. Há controvérsia sobre as motivações da guerra, mas na base que causou a Guerra do Paraguai foram disputas territoriais aqui na América do Sul, disputas de fronteiras entre o Brasil e o Paraguai, e a Argentina, Uruguai também, questões políticas internas do Uruguai levaram à Guerra do Paraguai. Porém, a questão que pega aqui é assim, o exército ele não era muito valorizado no país. O governo, a monarquia, valorizava principalmente a Guarda Nacional, que era considerada uma guarda de maior confiança pelas elites. Bom, mas quando o exército ele vence a Guerra do Paraguai, ele volta empoderado e exigindo o quê? Melhores condições de trabalho, melhores salários e mais influência política, tá? Boa parte dos militares, eles seguiam a corrente ideológica positivista do Augusto Conte. E o positivismo, ele considera que a monarquia é um modelo de governo atrasado e ele prefere o quê? A república e defende um Estado laico, tá? Então, o lema do positivismo, né, que prevê no desenvolvimento constante do ser humano, então o ser humano estaria em constante evolução, por isso o positivismo, ele tem um lema que é base, a ordem por base, o amor por princípio e o progresso por fim, que é justamente o que está escrito na bandeira do nosso país. Portanto, esse movimento acabou vencendo. Os militares eles eram proibidos de dar declarações políticas, o que levou a um conflito entre o Dom Pedro e o exército. Esse conflito ele foi protagonizado por esse cara aqui, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar muito importante, amigo pessoal do Dom Pedro, e achava, inclusive, que a população brasileira nem estava preparada para um governo republicano. Mesmo assim, ele foi convencido a conduzir as forças que derrubaram a monarquia no Brasil. Portanto, a queda da monarquia no Brasil ela foi um movimento que contou com o apoio da igreja, insatisfação da igreja, apoio das elites agrárias, que também estavam insatisfeitos, principalmente com a questão da escravidão sem previsão de indenização aos fazendeiros, e os militares que estavam insatisfeitos, né, com a monarquia, queriam mais direitos, queriam maior influência, e principalmente depois da Guerra do Paraguai. Então essas forças unidas acabaram derrubando a monarquia. Bom, uma coisa que cai bastante, a proclamação da República ela foi um movimento das elites brasileiras, com o apoio do exército, então, protagonizada principalmente pelas elites. A participação popular não aconteceu. Então, por exemplo, essa obra aqui, Os Bestializados, né, a população assistiu bestializada à transição da monarquia para a república. Então, não foi um movimento popular, né, que tomou as ruas e derrubou um governo, não. Foi o movimento das elites e não teve participação popular. Então, reforçando essa parte, a proclamação da República do Brasil, ela não teve participação popular, ou teve pouquíssima participação popular. Bom, em relação a mudanças, aconteceram mudanças estruturais significativas? Não.
as elites continuaram privilegiadas e a maioria da população continuou sem direitos, precarizada, sabe, pessoal? Então, a transição republicana e até a Constituição de 1891 não garantiram à população mais pobre do país os direitos esperados. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho sobre a Primeira República, lembrando que ela vai de 1889 até 1930, aqui destaque para a Constituição de 1891. Bom, fim do voto censitário, ou seja, não tem mais aquele critério de renda para votar e ser votado. Porém, foi colocado o critério de alfabetização, o que acabava excluindo a maioria da população. Lembrando que as mulheres, nesse momento, continuam excluídas do direito de votar, de participar da política. O voto ele era aberto, ou seja, que permitia o chamado voto de cabresto, né? O controle do voto, principalmente pelos coronéis. O sistema adotado foi o presidencialista e o Estado brasileiro ele passa a ser laico, pelo menos teoricamente, ele passa a ser laico. O Brasil não tem mais uma igreja oficial. Essa fase ela foi marcada o quê? Por muitos movimentos sociais. Então, por exemplo, temos a Guerra de Canudos, atenção, na Bahia, e a Guerra do Contestado, ali entre o Paraná e Santa Catarina. Esses dois movimentos são chamados movimentos messiânicos. Então surge um líder religioso no local de miséria, fome, desigualdade. Lembrando que no interior da Bahia foi o Antônio Conselheiro, o grande líder, tá? Um local do sertão ali. E no Contestado foi o monge José Maria, né? Um local da construção de uma estrada de ferro, que acabou reunindo muita gente pobre. E nos dois movimentos, o governo republicano reprimiu com extrema violência, acusando aí, principalmente os líderes messiânicos de serem contra a república, contra o progresso, de serem monarquistas, de serem contra o pagamento de impostos. Outro movimento importante que aconteceu no Rio de Janeiro foi a revolta da vacina. Então, um movimento ali anti-vacina no Rio de Janeiro, lá em 1900, no comecinho do século XX, tá? Lembrando que a vacina foi um dos fatores. O Rio de Janeiro passava por uma série de reformas conhecidas como bota abaixo, onde a população pobre ali da área central do Rio de Janeiro estava sendo expulsa em nome da reurbanização da cidade. Então, vários cortiços, como Cabeça de Porco, foram derrubados em nome dessa reforma. E quando o governo tenta impor uma vacina obrigatória, a população acabou se revoltando. A revolta da Chibata foi uma revolta na Marinha, devido aos castigos físicos. Os marinheiros recebiam chibatadas, aí liderados pelo João Cândido, tomaram alguns navios e protestaram contra essas punições aí da Marinha Brasileira. Em 1917, houve uma grande greve geral, essa greve geral que foi provocada basicamente pelas condições de trabalho. O Brasil passava por um processo de industrialização e, como todo país que passou por industrialização, não existiam direitos trabalhistas, contratava mulher e criança em condições precárias, ambientes insalubres. Essa greve ela foi inspirada, né, por ideologias europeias, por exemplo, o anarquismo. O cangaço, outro movimento importante, ele tá aqui separadinho, tá? O cangaço, ele aconteceu no Nordeste e ele é fruto da desigualdade, da miséria, da fome. Então surgem grupos armados que saqueavam vilas e cidades. Esses grupos foram até romantizados, né? Por exemplo, tratados como herói por algumas versões. O caso do Lampião e da Maria Bonita. Mas eram criminosos e atacavam, eram violentos, mataram muitas pessoas. E esse movimento, o cangaço, ele surge devido à desigualdade social, principalmente no sertão nordestino. O tenentismo também está ali separado. Foi um movimento de militares de média patente que estavam insatisfeitos com as oligarquias que dominavam o país, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Teve a revolta do Forte de Copacabana, né, onde os 18 do Forte saíram para enfrentar lá as tropas do governo. Dos 18, só 2 sobreviveram. E teve também a coluna Prestes, que percorreu o Brasil a 25 mil quilômetros, tentando apoio popular para derrubar as oligarquias, mas não conseguiram. Então, o tenentismo, um movimento militar aí de militares insatisfeitos com as oligarquias que dominavam o país. Essa fase da República, ela também é conhecida como República Oligárquica, ou República, o nome mais conhecidinho, né? República do Café com Leite. Por quê? Havia um revezamento político entre as elites de São Paulo e Minas. Então, São Paulo, o Partido Republicano Paulista, e Minas Gerais, o Partido Republicano Mineiro. Então, São Paulo, café, Minas, leite, revezamento político entre eles, política do café com leite. Simples assim, tá? Bom, o Tratado de Petrópolis
o Brasil ele acabou comprando o Acre, e a compra do Acre estava ligada à ocupação do território do Acre por brasileiros que exploravam látex, borracha. Aí a Bolívia teve o território ocupado, não tinha mais o que fazer. Os dois países acabaram chegando a um acordo, o Tratado de Petrópolis, onde o Brasil comprou o Acre em troca da construção ali de uma ferrovia também e de partes ali do Mato Grosso, uma anexação ali do território do Acre ao Brasil durante a Primeira República. Bom, agora talvez a parte mais cobrada, a chamada política dos governadores. Aqui fala sobre as eleições durante a Primeira República. Bom, coronelismo. O coronel, então, quando foi criada a Guarda Nacional, os fazendeiros eles passaram a ter um poder regional. Atenção, gente, muito forte. Então, eles controlavam a política nas suas regiões, nas suas áreas. Como o voto ele era aberto, então o cara tinha que declarar o voto, todo mundo sabia em quem o cara votava. O coronel acabava usando sua força, seus capangas, para forçar as pessoas a votarem no candidato dele. Por exemplo, para eleger o governador que ele escolheu. O governador e o presidente também. Cada coronel ele tinha sua espécie de curral eleitoral, que era a área política que ele controlava e forçava os votantes ali a votarem no seu candidato. Obviamente que não tinha liberdade política, essa repressão dos coronéis aí era muito violenta, tá? Outra prática do período é o chamado clientelismo, que é a troca de favores, um presentinho por voto. Então, resumindo, a política durante a Primeira República, as eleições elas eram fraudulentas, porque o voto era aberto, o que permitia o chamado voto de cabresto. E os coronéis utilizavam o seu poder local, seu poder regional, para reprimir a população, obrigando a votar nos seus candidatos, ou utilizavam práticas clientelistas de troca de favores para garantir a eleição dos seus candidatos. Essa é a chamada política dos governadores durante a Primeira República. Também durante a Primeira República, aí da parte econômica, foi criado o Convênio de Taubaté. O café ele tinha uma produção muito alta, o Brasil é o maior produtor do mundo, e muitas vezes a produção ela superava a demanda, e o preço caía, dando prejuízo aos produtores de café. Como eram eles que controlavam a política no Brasil, eles criaram o Convênio de Taubaté, onde o governo passou a garantir um preço mínimo do café, evitando que os fazendeiros tivessem prejuízo, ou seja, o governo pagava uma parte, obviamente com o dinheiro dos nossos impostos. Durante a Primeira República, em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que teve um efeito, se é que a gente pode dizer isso, positivo aqui no Brasil, porque acabou incentivando a industrialização interna. Afinal, a Europa parou de fornecer produtos para o Brasil, afinal estava em guerra, e o Brasil teve que se virar, então foi um surto de industrialização devido à Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, chegamos aqui até o finalzinho da Primeira República, muita atenção a esses movimentos sociais do período. Faltou a Era Vargas, tá? Mas a Era Vargas é muito importante, então tem lá uma aulinha separada só para a Era Vargas, aí principalmente o voto feminino, a criação da justiça eleitoral. A Era Vargas é sempre um ponto de extrema atenção. O Estado Novo, né, que é o Estado fascista do Getúlio Vargas, tá? Então eu vou mandar esse link para vocês também, tá? Espero que tenha ajudado bastante essa revisão. Ficou longa, né? Mas é necessário. É todo o conteúdo do Provão Paulista. Espero que a gente tenha conseguido pensar algumas dicas do edital aí para ajudar nas questões. Não esquecem, pessoal, compartilha aqui nas nossas redes sociais, dá um like, clica no coraçãozinho, compartilha tudo. Tchau, tchau. Beijão.